Galera do Mads Podcast, estamos aqui para mais um episódio. O cara aqui do meu lado acabou de levar um susto com o meu grito. Esse é o quarto episódio, quarto episódio do nosso podcast. Ó, já é algo assim estabelecido, assim, a galera tá sentindo falta já do nosso podcast do mês de junho. E hoje, numa terça-feira muito fria de Curitiba, estamos aqui reunidos num Terça Incendiária. Estamos fazendo, junto com o Terça Incendiária, a gravação do nosso podcast. E o nosso líder do Terça Incendiária, digamos assim, está aqui com a gente, o Will. E aí, Will, beleza? Fala, Dinho, mais uma vez no podcast da Mads Sul-Americana. É sempre uma honra de poder participar. E na terça mais fria do ano, nada mais bem-vindo que o Terça Incendiária. É isso aí, mano. E ó, não é porque tá frio que a gente não tá animado. Aquele frio a gente já tá acostumado, né? Friozinho de Curitiba. Só que hoje, normalmente o nosso podcast é com 6 convidados, né? E hoje nós estamos fazendo um podcast maior aqui. Estamos num total de 9 pessoas. Eu vou começar chamando ele que tá 100% de aproveitamento. E agora não faltou um. Gustavo, e aí, mano? E aí, Dinho, e aí, pessoal que tá escutando nosso Terça Incendiária, que agora é um podcast também. Então, né, agora estamos no quarto episódio, né, já saiu do papel, agora é uma coisa séria. Não que no começo não seja, mas agora tá valendo. Acho que depois da terceira, quer dizer que o negócio engrenou, quer dizer que vai pra frente e estamos aí pra mais um. E seja de valor, né, tudo vem agregar a Deus, né, a partir do momento que a gente tá aqui, a gente sabe que pessoas vão escutar, então tudo que saia da gente saia pra agradar a Deus, não somente a nós. É isso aí. Eu quero passar a palavra ali, porque o Gustavo, ele tem sido eu acho que ele gerou um fruto nele a partir, pode até ter sido do podcast, porque ele foi desenvolvendo, né, a conversa, a fala. E esses tempos atrás o Gustavo esteve ministrando no nosso pré-culto, no nosso Incendeia, né, que é um pré-culto que a gente faz antes dos nossos cultos aqui dos jovens. E o Gustavo esteve ministrando. Eu quero perguntar para o nosso líder Fernando, que está aqui com a gente, como que ficou o coração dele quando ele viu o Gustavo ministrando lá? E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos mais um Terça Incendiária, mais um podcast. Quando você une duas coisas boas, meu Deus, não quero nem imaginar o que vai sair dessa noite aqui na igreja. Cara, o Gustavo é um fruto, né? É um fruto aí da UMADS Vila Americana, da igreja de Vila Americana. Ver ele ministrando no pré-culto foi assim um motivo de muita alegria para nós. E ver vocês participando também, não só o Gustavo, mas todos crescendo, se desenvolvendo. Acho que é isso que Deus tem para nós e Ele vai fazer muito mais ainda em nosso meio e a gente vai ver muito mais frutos ainda para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, mano. Agora, ó, esses aí vocês já conheciam, né? Agora eu vou falar com alguém que ainda não foi conhecido, ainda vai estrear hoje no nosso podcast. Ele tem um sotaque assim que olha, é um sotaque que vocês vão ver aí, o cara, ele tem aquele sotaque que é diferente. Ele veio direto do Rio de Janeiro. O Raul tá aqui com a gente. E aí, Raul, tudo bem, mano? Tudo ótimo, graças a Deus. Tem que tomar cuidado pra falar no microfone, que a última vez que eu peguei o microfone, a rapaziada ficou me zoando, né? A rapaziada não entendeu se eu falei Saulos ou Saulos. Saulos. Mas eu tô muito feliz tá participando desse podcast. A gente sabe que já estamos aí no quarto episódio. Se a gente está continuando é porque a gente acredita nisso e a gente sabe onde a gente pode chegar. Não importa pra gente se vai ser uma pessoa ouvindo ou centenas. O importante é que a gente vai conseguir alcançar alguém de alguma forma. É um dos meios de vários que existe aqui na Vila Americana. À frente desse trabalho, o Fernando, o Dinho, e tem sido muito bom. Tenho acompanhado desde o primeiro, né? E tô feliz de estar participando aqui hoje. Amém, mano. Felicidade é nossa de ter você aqui com a gente. Também tá aqui com a gente, estreando, nosso querido amigo Bruno. Bruno que é recém-chegado aqui com a gente aqui na UMADS. E a gente teve o prazer de ter aqui ele com a gente, conhecendo ele há pouco tempo, mas já é um cara que tá chegando, tá se aproximando, tá se juntando com a galera e já tá aqui no podcast com a gente. Fala, mano, tudo certo? É isso aí, tudo certo. Faz mais ou menos 3 meses, né? Estou com vocês aqui. E que alegria poder participar. Na verdade é uma surpresa, eu não sabia que era podcast hoje. Pra mim só era Terça Incendiária. Assim que é bom, tem que pegar de surpresa.
aí para crescer junto, para aprender mais e tamo junto, galera. Tamo junto. É isso aí, mano. Um prazer ter você aqui com a gente. Vamos apresentando, né? Vamos mais rápido, senão vai acabar o tempo. Aqui com a gente está também. Eles estão indecisos. Quem que vai se apresentar primeiro? O casalzão, né? Pois é. Temos aqui o mais novo noivo. Não, brincadeira. Calma, ainda não. Ainda não. Pois é, tô profetizando na vida do menino. Osias, seja bem-vindo novamente ao podcast, mano. E aí, Dinho, e aí, galera? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Espero contribuir para o crescimento desse bate-papo. E seja o que Deus quiser. De repente a gente aparece noivo aí. Olha só! Vocês já jogou no ar, ao vivo, assim, para todo mundo ouvir. Agora então já vamos falar com a noiva, né? Que já vai se preparando. Foi um pedido de casamento, não foi oficial, tá, galera? Mas ele já deixou aí o recado. Só uma indireta. Tá avisado já. Então, Leandra, e aí, como que você tá se sentindo? Vindo num podcast, terça incendiária e sendo pedido em casamento? É muita coisa para um dia só, mas olha, eu tô muito feliz. Aí, ó. Juntou duas coisas, a bênção é garantida. Mas e aí, pessoal? E aí, Dinho? É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez. E vamos que vamos, muitos episódios ainda virão, tenho certeza. Amém. Temos um cara muito envergonhado aqui, ele tá com vergonha de dar oi pra galera. Mas é só um oi, cara, não tem problema. Estávamos com saudade dele, nosso querido amigo Luan. Olha só, cara, que orgulho. Falei isso com... Enchi o peito pra falar o Luan, que saudade de ter o Luan aqui com a gente. E aí, mano, foi pego de surpresa. Fala, galera, tudo bem? Foi pego de surpresa. Pra mim foi passado no WhatsApp que seria uma terça incendiária. Chega aqui é um podcast. Mas assim que é bom, mano. Sim. Mas agradeço a oportunidade de estar participando aqui, que nós possamos agregar muitos conteúdos hoje. Amém. Aí, ó, viu? Não doeu, foi de boa. Bom, galera, e o tema de hoje é um tema muito... Vamos lá, também é um tema muito atual, né? A gente sempre tem tentado trazer temas que pegam a gente na atualidade, nos dias de hoje. E não é diferente, hoje a gente vai falar sobre comunhão. Comunhão, a importância da comunhão, amizade e vamos viajar nesse tema. Will, gostou do tema? O tema, cara, quando você falou foi fantástico. Na hora já deu aquele status na mente, porque ninguém vai muito longe sozinho. Ninguém nasceu para andar sozinho. Até Jesus, quando começou seu ministério, rapidamente ele procurou amigos para compartilhar. E na Bíblia inteira você vai ver gente que foi muito longe, mas só foi muito longe por causa dos seus amigos. Tem até a história do coxo que estava enfermo, e os amigos, 4 amigos vão levar ele até Jesus, e várias outras histórias que acredito que a gente vai citar aqui hoje, que a gente vai ver que uma amizade verdadeira, uma comunhão verdadeira, ainda mais quando se está falando de igreja, né, é muito importante na nossa vida cristã. Cara, comunhão é maravilhoso, né? Comunhão entre os irmãos, comunhão na igreja, comunhão na família. Eu estava pensando aqui num texto que fala lá em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é comunhão. E acho interessante nessa passagem que o salmista, eu fico imaginando assim, ele procurando palavras, sabe? Eu fico imaginando ele vendo um lugar de comunhão, um momento de comunhão, e ele procura palavras ali para falar e ele não acha palavras, então ele solta né? Como é bom, como é suave, como é maravilhoso ver os irmãos em comunhão. Então acho que eu fico imaginando Deus olhar do céu também, ver a igreja em comunhão, ver os amigos em comunhão, ver esse momento aqui entre nós, falando de Deus, falando da palavra. E Deus, ele está falando lá do céu. Os meus filhos estão lá unidos. Isso é muito bom, que a gente tenha sempre esses momentos assim, e servem para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã, e é maravilhoso. É muito interessante a gente falar sobre comunhão, porque o próprio Jesus, ele buscou
momentos de comunhão com os seus discípulos, né? Antes dele se entregar e morrer na cruz, ele diz que ele sentiu o desejo de ceiar mais uma vez com os discípulos. Ele sentiu o desejo de estar mais uma vez com aqueles que acompanharam ele durante os 3 anos que ele esteve na terra. Ele sempre estava na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, em comunhão com os seus amigos, em comunhão com aqueles que queriam ele bem. E a comunhão é uma coisa maravilhosa porque ela te traz para perto de Deus, né? A comunhão com as pessoas que querem você bem, ela enriquece muito, né? Você quando tá como a gente aqui hoje, nesse bate-papo no podcast, é um momento de comunhão, é um momento de crescimento. Muitas vezes que você sozinho não teria os insights, você não teria aquele cair a ficha de alguma coisa que o seu irmão falou. E esse momento é muito importante. É bem interessante que quando se trata de comunhão, assim como já foi pontuado, se comunhão não fosse importante, Jesus não teria feito. A partir do momento que ele reuniu 12, com ele 13, para estar todo mundo junto, o bom é da comunhão que a gente usa essa comunhão para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo agora. Para mim, uma das maiores dádivas que o ser humano pode ter, fazer bem para outras pessoas, é ensinar o que sabe. Você vai me ensinar um pouco, ela vai me ensinar um pouco, e ao mesmo tempo que você ensina, você também aprende. Porque se você já sabe uma coisa, você vai repetir aquilo para 1, para 2, para 3, você vai ter um entendimento muito maior. Às vezes você está ouvindo uma coisa agora que você tem um entendimento, mas amanhã você pode ouvir de uma outra forma que você vai ter um entendimento mais ainda daquilo que você teve. E a comunhão, ela te ajuda a fortificar. Eu lembro que foi no dia anterior da última terça diária, no mesmo dia pela manhã, eu não estava muito bem, entendeu? E eu troquei uma ideia com o Fernando e ele me deu uma palavra. A gente não estava junto assim no mesmo ambiente, mas eu sei que se a gente estivesse junto, pessoalmente, seria uma coisa muito mais forte do que a palavra que ele me dirigiu naquele dia. E faz eu entender que esses momentos só servem para a gente se fortificar. Que o cristão hoje em dia, ainda mais nos últimos dias, com tanta informação que a gente recebe, a gente precisa de força. E eu não vou fazer isso sozinho na minha casa. Obviamente que eu tenho minha família e vão me ajudar. Mas tem coisas que a gente vai conseguir fazer só aqui. Entendeu? Então eu acho e acredito, né, que a comunhão é uma coisa muito importante na igreja. E a gente pensa muito, nossa, Jesus teve amigos, né? Mas agora imagine a situação de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro, mas Lázaro era amigo de Jesus. Imagine você chegar na tua casa e ter Jesus sentado na tua casa conversando com você, porque ele é teu amigo. Imagine a honra que não é ser ressuscitado pelo seu melhor amigo. Ele estava ali para qualquer momento. A Bíblia, eu estou lendo um plano de Bíblia que fala sobre intimidade. E quando você tem amigos, a intimidade que você tem ali tem intimidade que você só tem com algum amigo específico. Que você só vai falar com algum amigo específico. E nesse plano fala sobre João. João era o discípulo mais perto, mais próximo de Jesus. Era considerado um dos menores, mas ele estava ali. Foi um dos menores discípulos, mas foi um dos maiores amigos de Jesus. Agora, quando nós pensamos em consideração, e muitos pensam em consideração no geral, pensam como a sociedade vai me considerar, sendo que a única pessoa que precisa te considerar é Jesus. Ele é teu real amigo. E foi me perguntado se tinha algum testemunho, algo do gênero. E o que Jesus me deu, acho que de maior valia, fora o espírito dele, foi ter pessoas ao meu redor. Teve certas fases da minha vida que eu estava muito mal. Minha família já não era muito bem estruturada e nem tipo, muito aconchegante. Jesus olhou para mim e falou: filho, eu não vou te deixar sozinha. Eu vou cuidar de você. Aí Jesus foi lá e me deu uma família nova. Que tem aqui Edinho, que eu considero como irmão, Fernando, que eu considero como pai, até o Luan mesmo, um dos meus irmãos, que faz tempo que eu não via. E eles não sabem, mas eles me salvaram de muitas situações. E a intimidade salva. E não somente intimidade com pessoas, intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Ela vai te salvar em momentos que você acha que vai estar sozinho,
mais ali orando, Deus vai colocar pessoas ao seu redor. Deus vai colocar pessoas que te amam. A sociedade hoje em dia está sofrendo muito com falta de amor. E quando você tem Jesus, você percebe que Ele é o maior amor do mundo. O maior amor do mundo quer ser o seu melhor amigo. O maior amor do mundo, por mais que você erre, está ali. Por mais que você erre, Ele está ali para te acolher. Fala, filho, você errou, mas eu estou aqui. Pode contar comigo a qualquer momento. O perdão vem, nós aprendemos com o perdão. E, querendo ou não, a intimidade nos torna mais fortes. Porque é através dela que nós chegamos a lugares que a gente nunca imaginou que chegaria. Então, Deus está aí para nós. Jesus está aí para falar com a gente, né? Para ser nosso amigo, nosso maior confidente, nosso diário. Amém? Amém. Uma coisa que eu penso sobre a comunhão, fazendo até uma ligação com o que você estava falando agora, Gu, é um sentido de que a intimidade é entre nós. Quando eu conheço o meu irmão que está ao meu lado, eu sei o que ele gosta de fazer, o que ele sabe, o que ele conhece. Eu entender que, às vezes eu não sei fazer o que ele está fazendo, mas a gente pode se complementar juntos. É a intimidade de se conhecer e estar junto ali na comunhão. E com a intimidade a gente fica mais forte, né? A gente viu uma palavra uma vez que o pregador usava a palavra: montamos juntos, todos juntos como irmãos, como igreja, em comunhão, formamos todos juntos um megazord. E aí a gente vai, todo mundo com seu poder, a sua força, a gente se junta e forma um só, grande e bem forte. Amém. E eu queria até perguntar para vocês, e o Gustavo até já antecipou, fez um gancho já muito bom, né? Situações, experiências que aconteceram na vida de cada um de vocês, relacionadas à comunhão que trouxeram. Eu já tenho um testemunho relacionado a isso, né? Que através do próprio Fernando, eu estava meio desanimado e tudo mais, e aí ele me convidou para fazer até a live, conexão lá atrás. Isso me ajudou de uma forma inexplicável, me trouxe para dentro da igreja, até que eu estava vindo nem com a intenção que deveria vir, mas eu estava vindo, eu estava aqui dentro. Mas o que trouxe foi o convite dele, e através desse convite o Espírito Santo veio e me abraçou novamente, né? Fui alcançado, e graças a Deus eu estou aqui ativo até hoje. Então a importância da comunhão, a importância de você ter uma boa amizade, uma boa referência, né? Pessoas bem intencionadas ao seu lado, aquela pessoa que você pode confiar, porque essa pessoa vai saber te levar para um bom caminho, né? Eu fico muito feliz de ouvir o que o Gustavo falou, saber que nós aqui também fomos uma boa referência para ele, né? E que a gente possa cada vez mais não apenas poder contar com pessoas para que sejam boas referências para nós, e sim se tornar pessoas assim, se tornar bons amigos, se tornar um braço, se tornar um ombro talvez para alguém só desabafar, chorar. Às vezes a gente não dá valor, mas a importância disso ela é enorme. Aí o Gustavo falou dos amigos, a influência, e já existe uma máxima no mundo que diz que você é a média das 5 pessoas que você anda mais, que está mais perto de você, né? Você anda junto, né? E tem aquele ditado que o teu pai deve ter falado para você, né? Que me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? E teoricamente a gente acaba sendo influenciado por quem está do nosso lado. Se você reparar bem no nosso povo, a gente tem até o jeito de falar muda. A gente tem uma linguagem que só a gente que é da igreja entende. Se você pegar 2 irmãos na rua, você vai ver um chamando vaso, varão, guerreiro. Se teve um problema, ele fala que está na prova. E quem não é do nosso meio não vai entender. Então até o teu linguajar muda conforme a pessoa que está do seu lado te influencia. E quem dirá se essa pessoa for Jesus o foco dessas 5 amizades que tiver no seu meio, com certeza teu nível vai subir muito. Amém. Sobre o testemunho, eu tenho uma experiência a respeito do quanto uma comunhão, do quanto estar perto de pessoas que realmente querem você bem, que realmente querem que você esteja mais próximo de Cristo, influencia, e é uma semente plantada que muitas vezes você vai colher só muito tempo depois. Muitas vezes você nem vai se dar conta de que aquilo aconteceu por causa de uma atitude sua de 3, 4 anos atrás. Eu congregava na Vila Americana
há 8 anos atrás e mudei de cidade. Fui morar em Ponta Grossa e fiquei 8 anos morando em Ponta Grossa. E sempre com o pensamento de eu quero voltar. Eu quero voltar a ter comunhão com aqueles que eu cresci junto. E eu perdi, entre aspas, a adolescência com os meus amigos, mas assim que eu tive a oportunidade de voltar para aquela comunhão, eu voltei. Então, a comunhão que é gerada, a comunhão que é criada, ela, por mais que muitas vezes a pessoa perca a comunhão, por mais que a pessoa se distancie, ela vai querer voltar para aquela comunhão. Ela vai se lembrar que aquela comunhão, que aquele tempo de qualidade que ela teve com aquelas pessoas foi muito importante. E isso também é válido para Jesus. Por mais que a gente se afaste dele, às vezes, nós sempre vamos nos lembrar de como era bom estar em comunhão com ele, de como era bom estar próximo dele. Hoje, eu moro a 25 quilômetros de distância da Vila Americana. Eu já morei a 2 quilômetros de distância. E por mais que seja difícil, isso me traz uma lição também, por mais que seja difícil estar em comunhão com as pessoas que te querem bem, por mais que seja difícil e seja muitas vezes pesado, sempre vale a pena estar com aqueles que querem que você esteja bem. Amém. É muito legal ver isso daí, porque a gente viu o Osias pequenininho e depois, né, ele foi para uma outra cidade, passou um tempo e ele voltou já homem. E só que aquela amizade, aquela proximidade não se perdeu, cara. Isso é maravilhoso demais. Isso é muito bom. Falando um testemunho assim bem rápido. Esses dias eu estava em casa e quem tem irmão aí, quem está ouvindo, quem tem irmão sabe como que é como que é o relacionamento dos irmãos, né? Tem hora que sai faísca. E o Moisés e a Elisa, eles estavam lá tretando, né? Estavam brigando. E o Moisés pega uma coisa, a Elisa quer. A Elisa pega uma coisa, o Moisés quer. E não divide e tal. E daí, só que isso é uma coisa que deixa os pais assim chateados, sabe? Esses dois não se resolvem, esses dois não brincam junto. E eu tava lá e de repente foi a mais anoitecendo assim. Chegou a hora de dormir. E eles começou a agilizar as coisas para eles deitar e tal. Eu arrumei o Moisés para deitar e deixei o Moisés deitado na cama dele. A Cris chamou a Elisa e daí a Elisa foi lá e resolveu dar boa noite pro Zés. E ela foi bem bonitinha assim lá no quarto do Moisés e ela chegou e falou: boa noite, mano. Daí ele: boa noite, Lili. E daí eu na sala ali olhando eles, né? E de repente ela falou: dá um beijo. E daí ela foi assim, abaixou e daí ele deu um beijo nela. Daí ela pegou: deixa eu te dar um beijo. Daí ela foi e deu um beijo nele. Daí ela pegou: te amo, dorme rápido, tá? Cara, daí eu tava olhando aquilo ali e eu pensei: nossa, como isso é bom. Como é bom pro pai ver os filhos em comunhão. Como é bom pro pai ver os filhos se amando. Eu fico muito feliz quando eu chego do trabalho e eu vejo e eles vêm, né, correndo: ah, pai, tudo bem, não sei o quê, que bom que você veio e tal. E querem abraçar, e querem beijar, e querem estar junto, né? Só que um sentimento maior e mais forte do que isso, de que quando eles querem estar perto de mim, é quando eles estão bem entre eles e quando eles se amam entre eles. Nossa, a minha mente viajou nessa hora porque eu fico imaginando Deus quando Ele vê os filhos dele se ajudando, os filhos dele se suportando uns aos outros, falando, se amando, cara. Isso que é maravilhoso. Imagine o pai. Ele olha lá do céu: olha lá, os meus filhos estão se reunindo, estão se ajudando, estão se amando, estão ajudando uns aos outros. Eu fico imaginando o pai assim, o nosso pai que está no céu, vendo
Essas atitudes que, o meu irmão ajudou o Gustavo ajudou o Luan ajudou o Dinho, né, integrou bem o Osias quando ele veio lá de Ponta Grossa, a galera que recebeu muito bem o Bruno, que chegou há 3 meses, o Raul, já estão conversando, já estão interagindo. Nossa, que maravilhoso isso. Fala para mim como líder, né, isso fala muito para mim como líder, que vê vocês interagindo. Esses dias eu vi um pessoal postando um story, acho que era o Raul, Bruno, Fernando e a Camila Paixão e a Camila Alves, né? Eles estavam lá, eles se encontraram, estavam comendo uma pizza, não sei, um churrasco, olha aí. E cara, você não sabe a felicidade que eu fiquei por eles estarem reunidos lá. Só faltou chamar eu, mas vai ter uma próxima. Mas é isso, né? Acho que Deus se alegra muito de quando Ele vê isso da nossa parte, vê todo mundo reunido em comunhão, né? Um ajudando o outro, amando e nossa, isso é maravilhoso. E pegando um pouco do gancho do Osias, que eu entendo muito bem a situação dele. Teve uma época da minha vida que eu também morei em Piraquara, uma área um pouquinho mais remota, que dava uns 30 quilômetros daqui da Vila Americana, e eu não conseguia deixar de vir aqui. Todo dia que tinha culto, tinha ensaio, eu estava aqui. E eu lembro que o Dinho e o Gui ficavam loucos, que é 2 horas da manhã, a gente estava conversando dentro do carro, eles pensando, meu Deus, Gustavo, você vai voltar na BR de madrugada? Como é que vamos fazer? Você tem que mandar mensagem. Eu nunca lembrava de mandar mensagem quando eu chegava em casa. Sempre no dia tinha lá alguém falando, ei, Gustavo, chegou bem em casa. Eu nunca lembrava, porque eu chegava em casa, capotava, dormia. E nesse momento de passar por tudo isso, foi um dos momentos difíceis da minha vida que eu tive, foi morando longe, que, como o Dinho tinha falado, que sobre você ser um exemplo para alguém, e ser alguém que alguma pessoa vê e se espelha. Você não imagina, mas quando você se esforça para Deus, outras pessoas estão te vendo que você não percebe. Eu morava longe e eu não sabia, mas chegou uma vez, eu não vou lembrar quem me disse, falou, mano, eu me espelho muito em você, eu não estava querendo vir para a igreja, mas eu lembrei que você anda 30 quilômetros para vir para a igreja e eu moro aqui perto então eu tive que ir. Então tem certos momentos que você está se esforçando na casa de Deus e você não percebe que você está sendo espelho para alguém. E até pegando um gancho do que o Fernando já havia falado sobre comunhão, e que agora a gente está, no meio da pandemia, a gente está se unindo cada vez mais, mesmo no tempo difícil. E uma coisa que eu quero dizer é que saudade que eu estou de um retiro. Fatalmente, uma saudade do retiro mesmo. Essa é a maior comunhão que a gente tem, 3 dias seguidos, e é muito bom mesmo, realmente. Eu acho que mesmo pensando no seguinte, de que a comunhão é uma coisa muito importante, estava lendo esses tempos atrás aquele livro, acho que até o Fer já leu, Uma Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um livro pesadíssimo, mas ele fala sobre coisas em que o diabo realmente tenta destruir nas nossas vidas, né? E uma das coisas, num dos capítulos, ele aborda sobre a comunhão mesmo entre os irmãos, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos. E ele fala que o diabo coloca pessoas ao nosso redor para realmente acabar com isso mesmo, assim. Ele coloca aquelas pessoas assim, ele é meu amigo ali, ele não vai na igreja, ele é um amigo do mundo, mas não tem problema, ele é gente boa, ele é tranquilo e tal. Mas às vezes essa comunhão do mundo também acaba levando a gente de pouquinho em pouquinho para fora também. Então essa comunhão dentro da igreja é muito importante mesmo. Não sei porque eu estava lembrando aqui agora, hoje eu estava lendo sobre 1 Reis e estava contando a história ali de Salomão tendo 1000 mulheres, mesmo Deus abordando a todos os momentos, não se envolvam com mulheres de outros povos, né? Fiquem na sua nação. Salomão se envolve com outras mulheres que têm outras crenças, que têm outros deuses, e no final da vida ele acaba erguendo altares para outros deuses em virtude essas mulheres ao redor deles fazem a cabeça de Salomão
outros deuses e abandone o Deus dele. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que a gente possa achar, mas não tem mal, ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa boa, mas na nossa comunhão lá dentro, de pouquinho em pouquinho, as pessoas ao nosso redor, elas vão nos mudando e nos moldando. Como o Will falou, as 5 pessoas ao nosso redor são que nos fazem. Como é mesmo, Will, a palavra e frase que você usou? As 5 pessoas que mais convivem com a gente. Você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Isso aí. Eles falaram de influência e existe a influência do pessoal lá fora, mas existe a nossa influência, como o próprio Gustavo citou, né? Que ele era influência para alguém que estava olhando ele. Eu lembro disso lá em João, capítulo 21, quando Jesus vai fazer a sua terceira aparição depois da crucificação para os discípulos, né? E Jesus aparece uma vez, Pedro naquele momento já tinha negado, estava sumido da história, aí eles se reúnem, vem um túmulo vazio, eles se reúnem, Jesus aparece, não fala, não dirige a palavra a um deles, aí depois ele se manifesta para Tomé mais uma vez, no meio dos discípulos, e em contrapartida nisso, os dias vão passar, e os discípulos vão se reunir de novo, e uma hora Pedro vai olhar para os outros discípulos e vai dizer, lá em João capítulo 1, vai dizer, 21, vai dizer, acho que eu vou voltar a pescar. Só que é interessante que ele fala, eu vou voltar a pescar. E quando ele fala, eu vou voltar a pescar, no versículo posterior, os outros discípulos dizem, nós também iremos. É muito interessante, porque tipo, ele fala assim, cara, eu acho que esse negócio não dá pra mim, eu neguei, eu falei que não ia negar, neguei, esse evangelho tá difícil, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar pro mundão. Só que quando ele fala isso, ele fala que tá falando dele, não tá falando dos outros. Não tá, naquele momento ele tá pensando só nele. Só que quando ele fala, eu vou voltar a pescar, os outros discípulos que estavam do lado dele, não tinha nada a ver com a história. Eles olham para ele e falam, você está indo? Nós também vamos com você. Então, naquele momento, a decisão de Pedro voltar para trás, ele acaba arrastando seus amigos também a voltarem para trás. Por quê? Porque, como o Gustavo falou, a gente, querendo ou não, a gente é um espelho. Tem gente que não entende, tem gente que conhece a gente, mas não conhece como um todo. Aí teu vizinho, teu amigo, teu colega de serviço, ele te olha todo dia, vê você fazendo as mesmas coisas que ele muitas vezes, e às vezes você tendo muito mais dificuldades na vida do que ele, com muito mais problemas, muito mais conta para pagar, muito mais problemas na família, problemas na saúde, mas chega no final de semana, você bota um sorriso no rosto e fala, Deus é bom, eu vou para a igreja com meus amigos, e ele vê um brilho em você que na vida dele não tem. Muitas vezes ele tem mais dinheiro que você, tem mais condições que você, mas esse brilho que é o que chama a atenção dele. E quando você, que é o espelho, fala que a vida de cristão é difícil, essa pessoa automaticamente, para ela então é mais difícil ainda, porque ele está mostrando você como espelho. Então a gente pode ser influenciado, mas querendo ou não, tudo que a gente faz aqui vai influenciar alguém também. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, essa prática da comunhão, ela deve estar entre irmãos da igreja ou a gente pode estender para o pessoal do mundo? Quem que pode responder para mim? Muito boa pergunta, Bruno. Eu acho que é uma pergunta bem pertinente e que muitas pessoas têm uma dúvida aí, que tem permeado. Vamos para a palavra de Deus, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Fala bem assim, não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E daí ele continua fazendo mais alguns paradoxos, né? Acho que a comunhão é uma palavra muito forte para que nós utilizemos no relacionamento que nós temos com as pessoas que nos cercam, que não professam a mesma fé que nós, né? A comunhão, ela vai além, sabe? Ela é algo que provém do Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com relação a abrir a nossa vida, abrir a nossa alma com quem não professa a mesma fé que a gente. Então, a gente pode ter um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional, um relacionamento com uma pessoa que não professa a mesma fé que a gente? Com certeza, devemos, por conta de abrirmos uma brecha para pregar o Evangelho para essas pessoas, né? Agora, a comunhão, ela é diferente. A comunhão, na Bíblia, tem uma palavra que fala, a palavra no original é koinonia.
a comunhão ela vai muito mais além, porque imaginando num cenário assim em que eu estou aberto, o Espírito Santo derrama algo sobre a minha vida, a sua presença, o seu poder, a sua unção. E o que é a comunhão? É essa unção que foi derramada sobre mim, o Espírito Santo derramado sobre mim, eu transbordar na vida do meu irmão. Você está entendendo? Então ele acaba, e isso vai acabar ligando. Imagine que eu recebo algo da parte de Deus, o Espírito Santo aqui, e eu transbordo na vida do Raul. E o Raul recebe e é cheio e transborda na vida do Bruno. E o Bruno é cheio e transborda na vida do Will. E você está entendendo a importância da comunhão nesse sentido? Né? De compartilharmos de um mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita entre nós quando nos reunimos. Né? Quando a palavra de Deus lá em Efésios 2 diz que a igreja é como um templo. E um templo para a morada de quem? Do Espírito Santo. Então quando nós nos juntamos aqui, na palavra de Deus também fala lá em 2 Pedro que nós somos pedras vivas. Ou seja, pedras vivas que se juntaram à pedra angular que é Cristo, formaram um templo para a habitação do Espírito Santo. Então aí a gente podemos ter relacionamentos com outras pessoas em níveis profissionais, de amizade. Podemos, com certeza. Mas a comunhão, essa é diferente. O Espírito Santo habitando em nós, como igreja. Isso é a comunhão. Não sei se respondeu bem a tua maravilha, pergunta. maravilha. Então, Deus abençoe. Isso aí. Quando a gente fala de comunhão, obviamente que a gente vai abordar temas bons, né? As experiências que a gente tem, testemunhos, coisas que estavam quebradas e foram restituídas, né? Através da comunhão, Deus usando pessoas próximas a gente para nos restituir. Mas a gente tem que salientar e abordar algumas coisas importantes, alguns pontos da comunhão. Tem uma passagem em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Antes, ademoentando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu estava buscando aqui a tradução dessa palavra bem difícil, que para mim que tem língua presa é pior ainda. A demonstração pode ter dois significados dependendo do contexto que você lê. Pode ser repreensão e conselho. Às vezes a gente chega em uma certa pessoa de uma forma para aconselhar. Eu, como tenho menos intimidade vou dizer aqui com a Leandra, eu não vou dar uma repreensão nela, eu não vou repreender, eu vou dar um conselho a ela. Agora o Dinho a gente já tem intimidade, o cara tá usando até meu time agora. Aí a gente já tem muita moral. A gente já tem muita moral. Dependendo do contexto de como ele está levando alguma área da vida dele, eu vou aconselhar. Se eu ver que esse conselho não surtiu efeito, eu vou tentar de uma forma correta repreender aquela atitude dele. Não é porque eu vou estar agindo de uma forma soberba, mas eu vou estar agindo de uma forma que ama alguém, como um irmão mais velho ama um irmão mais novo, ou um pai ama um filho, assim como Deus faz com a gente. Às vezes a gente tem ali, Deus usa o pastor ali para dar um conselho para a gente. A gente sabe que aquilo ali é para a gente, mas a gente não segue. Aí Deus vai usar uma outra forma, um pouco mais rígida, para alertar a gente que aquilo ali está errado. E às vezes, quando a gente fala de comunhão, a gente tem que entender isso. Entender o que é conselho e o que é repreensão. A pessoa que está sendo aconselhada e repreendida tem que ter maturidade suficiente para entender que aquilo é para o bem dela. E a pessoa que está aconselhando ou repreendendo tem que ter maturidade suficiente para saber conduzir em que momento ele vai usar o conselho e em que momento ele vai usar a repreensão dele. Porque dependendo da forma que a gente fala com certas pessoas, a gente pode acabar afastando essas pessoas da gente. E a gente não quer isso, né? Porque a gente afastar um crente da casa de Deus, o castigo pode vir meio pesado. É verdade, mano. E, bom, eu vou passar a palavra aqui. Ele chegou, a gente estava bem no comecinho e a gente não quis interromper ali a conversa, o raciocínio,
Mas ele chegou, o Eliel tá aqui com a gente também, então ele chegou bem no comecinho, pegou a conversa inteira e também tem um testemunho para contar, né, Eliel? Amém, amém. Paz, galera. Então, eu peguei o bonde um pouco andando, né? Como o Dinho já meio que adiantou. Se tratando um pouco da palavra comunhão, né? Eu acho que vai ser um complemento de tudo que já foi falado, bastante coisa relacionada a isso. Eu acho que a comunhão vai um pouco do livre-arbítrio, né? Que Deus deixou a cada um de nós você fazer escolhas. Por que eu digo isso? Vai da pessoa também, né? Como eu falei já, tudo que foi falado aqui, você querer se envolver. Eu digo isso por experiência própria, talvez até seja um testemunho, não sei. Mas naquela fase, quando você está na juventude, 17, 18 anos, você quer conhecer o mundo lá fora e ao mesmo tempo você quer estar na igreja. Eu, particularmente, cresci no lar cristão, né? Eu já vi o Ivan falando, não sei se é mais difícil você que cresce no lar cristão querer conhecer o mundo lá fora, ou você vir lá de fora e querer entrar para a igreja, né? Por que eu digo de você querer ter essa escolha e se envolver? Porque eu, quando estava com meus 17, 18 anos, eu estava dentro da igreja, nunca saí, mas tive curiosidade de querer conhecer o mundo, pisei pela fora, mas vi que não. Graças a Deus, né, a gente tem uma mãe orando pela gente, irmãos, e ao mesmo tempo que eu pisei pela fora, eu voltei para a casa de Deus. Não quis me envolver, não valeria a pena. Mas por que eu digo de me envolver? Se você está na igreja, vem, só senta lá no teu banquinho, presta teu culto a Deus e sai do mesmo jeito, você não vai nunca ter comunhão com Deus, principalmente com seus irmãos. Então eu acho que, se tratando de comunhão, vai de você ter atitude em você querer se envolver. E quando você não tem um compromisso na igreja, você, seja cantar, tocar, se envolver, né, talvez num podcast aqui, numa ação social, que a gente tem vários grupos, tem vários trabalhos dentro da igreja. E eu acho que quando você não se envolve em um departamento, em alguma área que você goste, né, como eu falei, vários na igreja, tem vários departamentos, você não está em comunhão. E com isso abre as portas e brechas para o inimigo. Eu não sou importante, eu não participo de nada, ninguém me chama eu para nada. Eu venho só para a igreja, mas sempre saio da mesma forma que eu entrei. Então, quando você resolve se envolver no corpo, eu acho que, é um ponto de partida, um pontapé inicial que você dá para você ter aquele nível de intimidade, não só apenas com amigos, né, que você faz dentro da igreja, mas com Deus. É muito bacana quando a gente vê, né, duas pessoas que veio de fora, né, o Bruno e o Raul, né, glória a Deus, né, estão se envolvendo, é isso que eu estou falando, se envolver. Se eles chegassem da forma que eles vieram, não conhecem ninguém aqui, mas se não partisse deles querer se envolver nas coisas, várias coisas que tem dentro da igreja, eles iam ser apenas mais um dentro da igreja. Então, glória a Deus por isso. Eu digo, né, porque a pessoa se sente inútil, né? Só que às vezes você, mas ninguém me cumprimenta, ninguém me dá paz do Senhor, ninguém olha para mim. Mas você já procurou se envolver? Você já procurou a querer fazer alguma coisa, a chegar perto da galera? Mas eu sou tímido e tal, mas tem gente tímida também nesse meio, né? Então eu acho que é você procurar querer se envolver também, né? Lógico, né, nós aqui, com o líder, né, do jovem, que é o Fernando, ele tem inventado vários trabalhos aí com a juventude, então né, não tem essa comunhão realmente, né, entre os irmãos também falando, se você não quiser, né? Como diz, a seara é grande, né, porém a seara é grande, porém os ceifeiros são poucos, né? Então a igreja está aí, seja para limpar, né, um banheiro, não sei, servir na portaria, tem vários lugares para você trabalhar no meio da igreja, basta você querer, né, se ingressar no corpo, né, falando da parte espiritual, que é você querer sempre buscar a santidade, né, perto de Deus, participar do corpo, que é a Santa Ceia, né? Eu acho que isso é um dos pontos cruciais, porque quando você não participa também do corpo de Cristo, é a Santa Ceia, você acha que você fica frio, você se sente totalmente fora da presença de Deus. A partir do momento que você tem essa comunhão, né, se tratando, né, que a gente sabe,
né, para quem está ouvindo, a gente fala que só pode participar do corpo aqueles que forem batizados em águas, né, a partir desse momento, né, morre o velho homem e nasce o novo, né? Então eu acho que isso também influencia na parte da comunhão, né, aquele momento da Santa Ceia, o partir do pão, você está se envolvendo e podendo participar, isso também é uma das áreas, acho que muito importante, porque não é só estou tomando, né, um cálice aqui, um vinho, né, um suco de uva, e não, mas vai além disso, você está em comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, isso acho que te fortalece, né, no mundo lá fora, porque o inimigo tem lançado, né, cada laços, né, para você cair, mas quando você está em comunhão com Cristo, meu irmão, acho que não tem nada que faça você, né, cair, né, ou se cair, Deus vai estar ali para te ajudar, para te levantar, né, e Ele nos enviou o Consolador, né, que é o Espírito Santo. Ele falou que ia subir, mas ia deixar alguém para nos ajudar, né? Então acho que a comunhão vai de tudo isso que eu falei, você está em comunhão com Deus e você querer se envolver, né? Você dar esse start inicial aí, né? Que eu acho que também vai complementar com o que vocês já falaram aí. Amém. Pai do Senhor, igreja. Costume. Da forma que ele falou também sobre Jesus ia deixar o Consolador, eu estava meio receoso de querer falar alguma coisa, mas Deus colocou em Atos 2 para mim falar sobre alguma coisa, e ele falando conosco aqui, ele acabou citando sobre a parte do Consolador. Nós podemos ver que na página de Atos 2 ele diz que todos estavam todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos estavam em comunhão em mesmo lugar, e eles estavam ali em um só propósito. Antes de chegar aos 120, tinha uma galera lá junto, e acredito que eles não estavam em comunhão, estavam em um só propósito. Quando Jesus, quando saiu todos aqueles que não estavam em comunhão, ficou somente 120. Ali Jesus começou a derramar do seu poder. Da mesma forma, nós devemos estar em comunhão, né? Jesus quer derramar o poder dele sobre nossas vidas, mas nós precisamos estar em um só corpo, corpo, todos juntos. Amém? Voltando ao assunto que eu estava tentando dizer, mas acho que só quem estava aqui não vai entender, eu acabei me perdendo na situação, mas eu estava falando sobre retiro e digamos assim, Deus, Ele sabe o que você está precisando, porque na própria Bíblia diz em Provérbios 18, 24, que algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. E eu sei que eu tenho a prova viva aqui na igreja que isso aconteceu, porque quando você, voltando até pela comunhão que o Fernando citou, que é algo que provém do Espírito, até quando você tem comunhão com algum amigo teu, falar de Jesus é melhor, falar com ele de Jesus é muito melhor do que você tá. É diferente você falar de Jesus com ele, porque o Dinho tá aqui e o Dinho, se você visse eu e o Dinho há uns 15 anos atrás, menos ainda, uns 10 anos atrás, você não diria que a gente ia ser amigo. Porque a gente não se dava nada bem. Nossa, faltava sair na mão ali. Nossa, faltava pouco assim pra gente sair na mão. Era tipo gato e cachorro. Parecia que não ia se dar nunca. Mas só que Deus age de formas que a gente não entende. E como eu vou citar o Gui aqui de novo, o Gui é outra pessoa que eu não tinha convívio com o Guilherme. E Jesus, como diz aqui na Bíblia, que alguns amigos são mais chegados que irmãos, eles são a prova viva. Eu, há 10 anos atrás, não pensaria, 10, 12 anos atrás, não pensaria que estaria na cama do retiro, conversando com eles e quase chorando, falando de Deus com eles, numa madrugada num retiro. E a comunhão é muito importante, até mesmo para se achegar a Deus, que tem muitas pessoas que acham ruim você ter uma comunhão muito grande, eu não diria comunhão, mas ter uma amizade muito forte, que muitas pessoas acham que você é dependente de pessoas. Mas quem disse que ser dependente de alguma coisa é ruim? Obviamente existem certas dependências que não vêm ao caso aqui, que são ruins, mas cara, quando você é dependente de Deus,
tua vida flui de uma maneira diferente. E quando você tem comunhão e depende de Jesus e tem comunhão com seus amigos, é melhor ainda, porque você se pega em situações que se não fossem teus amigos, você não sabe onde você teria. Que com certeza é Jesus que está colocando eles ali. E até mesmo voltando na situação do retiro, se não fosse as pessoas que Jesus colocou na minha vida, amigos e parentes e pais até, eu não teria sido batizado com o Espírito Santo no retiro. Amém. Porque eu lembro até hoje de uma cena que eu vi, eu sempre falo pro Fernando, que eu considero como um pai, que eu estava no retiro e estava ali rolando o culto, e estava, nossa, uma benção, todo mundo ali, umas 5 pessoas vieram falar comigo, e naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, e estava acabando o culto, quando o Dinho perguntou para mim se eu tinha sido batizado, eu falei que sim. Ele correu, o Fernando falou que o Gustavo tinha sido batizado, faltou o Fernando chorar lá na frente. E, cara, isso é muito... Não faltou não, ele chorou. Isso é muito bom, cara, quando você vê pessoas que se importam com você no mesmo meio que você e seguindo o mesmo propósito que você. Porque na Bíblia diz também, onde estarão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. E, cara, quando Deus está reunido com você e você com aquelas pessoas têm uma comunhão igual, cara, é uma coisa surreal. É uma coisa que provém do Espírito, vem do Espírito, e só quem vive sabe como é ter uma comunhão que é baseada em Cristo. Amém, mano. Bom, a gente já passa rápido, né? Mas já foi quase 1 hora de podcast. E acho que a gente aqui aprendeu muita coisa, e espero que vocês que estão ouvindo a gente nesse momento tenham também aprendido alguma coisa, tenham também algo tenha tocado no seu coração, alguma coisa Deus tenha falado no seu coração, porque a importância da comunhão, às vezes a gente não dá tanta importância, mas é algo que é essencial, é fundamental na nossa vida. Né, líder? Tá satisfeito, tá contente com o podcast de hoje? Glória a Deus, maravilhoso. Para finalizar, assim, pelo menos da minha parte, acho que tem duas perguntas que Deus faz para nós. Assim como Ele fez lá no início, lá em Gênesis, as 2 perguntas que Deus faz para o ser humano. Cadê você que não está na minha presença? Falando para Adão. E daí depois Ele pergunta lá para Caim: cadê seu irmão? Ou seja, cadê você que não está na minha presença? É um relacionamento da cruz, né? Na vertical, você e Deus, e na horizontal, você e teu irmão. A comunhão entre os irmãos. Então é importante a gente estar junto aqui, é importante a gente estar junto nas atividades, a gente estar em comunhão. Isso vai fortalecer a gente de uma forma que vocês não imaginam. Você que está ouvindo, né, mantenha, esteja disposto a estar em comunhão, e você vai ser abençoado, você vai ser fortalecido. Também, assim como vocês comentaram, também sou prova de que a comunhão ela faz a diferença nas nossas vidas. Eu lembro que um amigo meu, a gente brincava, né, que a gente era os últimos dos moicanos. Porque todos os nossos amigos tinham saído, mas a gente tinha se fortalecido a tal ponto que um não deixou o outro sair, cara, um segurou o outro. E assim foi, até a gente amadurecer e cada um tomar o seu rumo, cada um tomar o seu caminho, no sentido de vida profissional, ministerial e tudo mais. Mas a gente continuou. E hoje a gente olha lá para trás, cara, a gente não se perdeu, né? E muito foi por conta disso, de que um ajudou o outro, cara. Eu tenho uma palavra que eu amo, que é suportar. Mas não é no sentido de suportar, cara, eu te suporto, aquela pessoa eu suporto, no sentido de, tem que estar junto. Não, mas suportar no sentido, sabe, de pegar no braço do outro aqui, do lado, cara, vamos junto, vamos pra cima. Se você tropeçar, eu te seguro. Se eu tropeçar, você me segura e a gente vai caminhando. Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Will, Deus abençoe o Dinho, que tem conduzido esses 2 projetos, que fazem parte da comunhão, podcast e Terça Incendiária. E é só o começo aí dessa caminhada de comunhão e de amizade e de vida com Deus que a gente vai ter. Amém, mano. E você que está nos ouvindo e não veio no Terça Incendiária, tá convidado, né, Will? Tá convidadíssimo para vir aqui com a gente. A gente sempre tá fazendo Terça Incendiária. Tem vezes que é online, tem vezes que é presencial, depende muito, né, da pandemia.
a bandeira tá toda hora muda a cor, mas no momento a gente está fazendo presencial. Mas você é o nosso convidado a participar do nosso terço incendiário. Então, galera, todo mundo que tá aqui, Osias, Leandra, né, os mais novos noivos aqui, Fernando, Raul, Bruno, Will, Eliel, Luan, Gustavão, nosso amigo, todo mundo, galera, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado a cada um que dá uma palavra, mesmo que seja rapidinho, é importante. Luan, fiquei muito feliz, Luan falou, cara, tava morrendo de medo. Palmas pro Luan. Tava morrendo de medo do Luan não falar nada, e ele tava morrendo de medo também de falar alguma coisa, mas no final Deus colocou algo no coração dele e foi uma benção. Galera, você que está nos ouvindo, muito obrigado. Deixa aí o like, onde você tiver, Instagram, YouTube, deixa o like. Se for do YouTube, já se inscreve no nosso canal, Spotify também. E continue acompanhando, ouça os outros episódios se você não nos ouviu. E até a próxima. E é isso. Valeu, galera. Falou!